Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite vamos falar de um setor muito interessante, mas também muito pouco explorado aqui no Brasil. Vamos falar de seguros e temos um convidado especial nesse Talks, o Diogo Oliveira, presidente da Confederação Nacional de Seguradoras e também ex-ministro e ex-presidente do BNDES. Muito bem-vindo, presidente. É um prazer tê-lo conosco hoje aqui no BMC Talks. Obrigado, Carlos. O prazer é meu. Presidente, vamos falar um pouco então do mercado de seguros no Brasil. O Brasil, tradicionalmente, é um país onde se segura pouco, né? Tem pouca presença dos seguros no dia a dia das pessoas. Depois, vamos dar alguns números também para entender melhor quanto o seguro não é presente, né? Está faltando na vida das pessoas, diferente da Europa, por exemplo, dos Estados Unidos, onde o seguro não é somente um instrumento para proteger si próprio e seu patrimônio, mas também um instrumento de investimentos. Então, como está o mercado de seguros hoje no Brasil e o que falta ao Brasil para alcançar os patamares europeus e dos Estados Unidos? Carlos, o setor de seguros no Brasil tem crescido bastante nos últimos anos. Nós saímos aí de uma participação de pouco mais de 2% do PIB no início dos anos 2000 e o ano passado nós fechamos em 6,2% do PIB. Então, tem crescido. Mas a média de países desenvolvidos é em torno de 12% do PIB. Então, a gente está na metade do caminho. Nós estamos tomando uma série de iniciativas para que esse número cresça cada vez mais. Lançamos recentemente um plano de desenvolvimento do mercado de seguros, cuja meta é aumentar em 20% a população atendida com seguros até 2030 e com isso a gente alcançaria 10% do PIB também até 2030. As causas dessa baixa cobertura no Brasil, em geral, estão ligadas de fato ao hábito de ter seguro, ao reconhecimento da população sobre a importância do seguro. E claro, um país que tem uma distribuição de renda muito concentrada, a questão da renda também é um limitador da capacidade das pessoas fazerem seguro. Então, nós estamos muito otimistas com o crescimento da economia brasileira, estamos prevendo que nós tenhamos aí nesses 10 anos aí uma média de crescimento em torno de 2,2% ao ano. E com isso a gente pode expandir o setor de seguros. E aliado a isso a gente está desenvolvendo produtos mais focalizados nesse tipo de classe, de renda, os canais de distribuição também mais adequados para essa população. Nós estamos investindo muito na comunicação do setor, mudando muito até o vocabulário. O setor de seguros usa um vocabulário muito particular. Prêmio, sinistro, franquia. Palavras que, inclusive, na língua portuguesa têm um significado diferente. Às vezes oposto. Às vezes oposto do que... Então, nós estamos fazendo também esse trabalho interno de modificar essa linguagem, passar a chamar prêmio de preço, apólice de contrato. Um contrato, a gente chama apólice, mas na verdade é um contrato de seguro. Claro. E assim por diante. Então, tornar o seguro mais acessível e aumentar o reconhecimento da importância dos seguros, como você disse, como um instrumento de planejamento financeiro, como um instrumento de proteção de patrimônio, proteção de renda e principalmente como um instrumento que melhora a qualidade de vida das pessoas e melhora o desempenho financeiro das empresas. A indústria de seguros tem hoje uma gama muito diversificada de produtos de seguros, que vão desde os seguros mais tradicionais, como veículos, por exemplo, até seguro de riscos cibernéticos. Claro. Há uma série de produtos voltados para empresas, para transações comerciais, seguro de crédito, seguro de prestação, seguro contra inadimplência, seguro até para a bolsa de mulher tem seguro. Até para Pix agora tem até seguro, para Pix tem então, seguro, exatamente. Mas, presidente, o número de pessoas que adquirem o seguro, até para questões do dia a dia cotidiano, para caro, por exemplo, mas também para questões muito relevantes para a economia, por exemplo, o setor agro, é muito pouca, uma pequena parcela da população em comparação com o tamanho do mercado. Por exemplo, quantas pessoas hoje adquirem o seguro de carros? Quantos carros, quantos veículos hoje no Brasil têm seguro? Por exemplo, quantas empresas, ou setor agrícola, por exemplo, quantas casas têm hoje seguro? Vamos dar alguns números para a gente entender o tamanho da coisa. Então, esse é o grande desafio da indústria de seguros e até da sociedade brasileira, porque é uma sociedade que não tem
segura, ela está desprotegida. Então, em veículos, que é um produto mais tradicional, as pessoas têm mais o hábito de contratar, nós temos apenas 30% da frota segurada. Ou seja, a cada 10 carros na rua, somente 3 têm seguro. Somente 3 têm seguro. E quando 2 batem, então não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então, conselho para os motoristas, tomem muito cuidado, porque pode ser que o cara que bateu em você não tenha seguro. Uma grande chance que isso não tenha, né? O seguro residencial, por exemplo, que é um seguro muito barato, pra você ter ideia, o seguro de uma casa de classe média aqui em São Paulo, Brasília, no Rio, vai ficar aí entre 500 e 600 reais por ano. É um seguro super barato, mas mesmo assim a gente tem mais ou menos 10%, um pouco mais de 10% das casas com seguro residencial. Que cobre incêndio, cobre desastres naturais, cobre danos elétricos aos eletrodomésticos da casa, cobre, inclusive oferece normalmente assistências para conserto. Então, estragou a geladeira, chama o cara da seguradora, ele vai lá, conserta para você. Né? Tem uma série de benefícios junto com o seguro e ainda assim há uma baixa contratação. O Brasil, todos nós sabemos, é um país, né, movido pelo agronegócio. Né? O agronegócio é o grande dínamo da economia brasileira e ainda assim nós temos apenas 10% da área plantada coberta com seguro rural. Né? Isso é um grande risco para a economia brasileira, na verdade. Se a gente tem, como temos tido cada vez mais, né, incidentes climáticos, mais secas, enchentes, granizo, né, a nossa produção agrícola está completamente desprotegida. Só o ano passado, por exemplo, as seguradoras pagaram 10,5 bilhões de reais em indenizações de seguro rural. Né, isso é dinheiro que manteve o produtor trabalhando, manteve a propriedade do produtor, né, manteve o produtor adimplente com as suas operações de crédito e com o pagamento das suas dívidas. Então, assim, é um produto extremamente benéfico, traz uma confiança do produtor continuar investindo e continuar produzindo, e ainda assim a gente tem uma baixa adesão disso no Brasil. Por que, por exemplo, assim, eu posso entender o setor de seguros para carros, a população não tem entendimento, não tem capacidade de renda, não tem conhecimento, não entende a importância. Mas no caso do seguro de agronegócio, por exemplo, onde a renda é naturalmente mais elevada, onde se supõe que tem um conhecimento também dos riscos que o próprio business, né, o negócio, tem com efeitos climáticos, mas com safras diversas, quebra de safra, etc. Por que nem os empresários que estão no dia a dia e sabem do risco que estão correndo aceitam se segurar ou contratam uma pólice de seguros? Primeiro, eu acho que há muita falta de conhecimento a respeito do seguro, como é que ele funciona, quais são os benefícios, há muita falta de conhecimento e nós estamos trabalhando muito nessa vertente. Estar aqui hoje faz parte dessa estratégia de comunicação para fazer chegar essa informação mais ampla, né, para os empresários, para as pessoas todas, da importância de você ter um mecanismo que vai, ao longo da sua vida, ao longo da sua profissão, ao longo da sua trajetória empresarial, manter uma estabilidade da sua vida financeira. O outro elemento, assim, o brasileiro, ele é muito caracterizado pelo otimismo. A gente é o país da esperança, essa coisa toda. Então o brasileiro um pouco acha que nunca vai acontecer com ele. Vai acontecer com o vizinho, mas não com ele. Então fica sempre uma postura, nós economistas chamamos de propenso a risco. O brasileiro é muito propenso a assumir risco. Aceita correr riscos com uma facilidade muito grande. O que não é comum em outras culturas, né? Então, você vai para a Alemanha, por exemplo, mesmo os Estados Unidos, é uma população que busca evitar o risco, né? Ele tenta evitar estar numa situação de risco. E a gente precisa ir, com o tempo, formando, uma nova mentalidade a respeito disso, porque a gente vê, muito comum isso acontecer. O sujeito tem um restaurante, tem uma lanchonete, não tem seguro. Acontece um incêndio, acontece um roubo,
Tá lascado. Vai à falência às vezes. Vai à falência às vezes. Não, mas eu também estava conversando com minha esposa que é médica também, muitos médicos que atuam até na cirurgia não têm seguro e isso é um problema porque quando, por exemplo, tem algum acidente, algum erro que pode acontecer, eles são processados e acabam perdendo parte relevante do patrimônio, até todo o patrimônio por causa dessa ausência de seguro. Mas então, esse crescimento que o senhor falou no começo de nossa entrevista, de 2% para 6%, esse aumento triplicou em poucos anos a relevância dos setores seguros na economia brasileira. De onde vem? Quais são os setores de seguro que mais estão crescendo no Brasil nos últimos anos? Esse crescimento ele se deu pela diversificação do setor. Novos produtos foram incluídos. A Previdência, por exemplo, cresceu muito nesse período. Os seguros voltados para negócios cresceram muito, a gente chama seguros garantia, é um setor que não existia antes, ele tem crescido muito. Seguros novos, novas formas de contratação, a inclusão dessas assistências que nós chamamos tem dinamizado muito o setor. Então, a indústria tem conseguido se diversificar, ofertar mais produtos e com isso digamos assim, a participação da indústria no PIB cresceu. Mas quando a gente olha os produtos tradicionais, por exemplo, eles não têm crescido nessa velocidade. Evidentemente tem avançado, mas numa velocidade mais lenta. Então esse crescimento ele é grande parte explicado por novos produtos. Perfeito. Então, essa ausência de crescimento de produtos tradicionais, por exemplo, o setor de carro, a gente está falando agora, não é também por causa do excesso de custo muito elevado de segurar um veículo no Brasil, ou uma moto, por exemplo? A gente vê, por exemplo, um carro popular, muitas vezes o seguro chega a custar quase quanto o valor do carro inteiro. Então, tem problemas, carros muito visados, por exemplo, aqui em São Paulo, depende de onde uma pessoa mora também. Depende, Então, tem várias características que fazem o seguro, de fato, às vezes, excessivamente caro para o possível adquirente. Então, o que poderia baixar o preço dos seguros, especialmente os mais tradicionais, caso de veículo típico, aqui no Brasil? Maior segurança jurídica, mais rapidez da força de segurança para recuperar um carro roubado em áreas de risco, tem alguma questão tributária também que não está sendo avaliada pelo governo adequadamente. O que levaria o seguro para ficar mais econômico, mais barato, como é em outros países do mundo? Bom, o preço do seguro ele tem uma relação direta com o risco que está correndo. Então, o veículo no Brasil, a gente tem muitos problemas a respeito disso, porque, primeiro, tem um nível de furtos e roubos muito elevado. Segundo, a recuperação é muito baixa. Terceiro, a gente tem um trânsito muito violento. Nós tivemos, eu acho que esse último dado foi de 2021, nós tivemos 300 mil feridos em acidentes de trânsito no Brasil. É uma guerra, basicamente. É uma guerra, basicamente. Então, assim, é um negócio que realmente tem muito risco. Com o tempo, as seguradoras desenvolveram mecanismos de avaliar com mais detalhe esse risco. Então, você tem um veículo, o mesmo veículo. Bom, se ele pertence ao Carlos, mora em São Paulo, numa região que tem baixa incidência de roubo, baixa incidência de acidentes, então ele tem um preço. Se é um veículo que está numa cidade muito violenta, que tem muito roubo, que tem muito furto, ele vai ter um preço diferente. Então, o seguro de veículo no Brasil hoje, normalmente varia em torno de 6%, 8% do valor do veículo, é uma média. É proporcional ao risco, infelizmente. Claro. Os outros seguros também são proporcionais ao risco e, como eu disse, você tem seguros muito baratos, que realmente compensariam muito. Você citou essa questão do médico, o médico brasileiro ele não contrata esse que você falou contra possíveis erros ou intercorrências durante uma cirurgia, que a gente chama seguro de responsabilidade civil, mas ele não contrata nenhum seguro para ele mesmo, seguro para doença, para perda de capacidade laborativa. Então os médicos brasileiros têm renda, poderiam contratar. Então você vê que é uma coisa mesmo da cultura, sim, de não, sim. E da falta de informação, às vezes nem sabe que tem,
Claro, claro. Agora, falando um pouquinho, ampliando um pouco o leque dos produtos que estão sendo oferecidos pelas seguradoras aqui no Brasil. O brasileiro está olhando para o seguro também como um investimento, como uma forma de preservar a sua renda, né? O próprio investimento, uma pólice sobre vida, ou também, que geralmente os pais fazem para os filhos muito novos, né? Capitalização. Ou ainda é algo muito incipiente no Brasil, e como o brasileiro poderia entrar mais nesse mercado e o que as empresas estão fazendo para aumentar o conhecimento do brasileiro desse específico produto, né? Particularmente o seguro de vida ganhou um dinamismo muito grande depois da pandemia. Então há uma percepção geral da população de um risco maior e da necessidade de buscar o seguro. A gente tem percebido isso nos volumes de venda. Esse ano, por exemplo, o Vida, que a gente chama de produto de risco, né, que é o Vida tradicional, está crescendo 8% em termos de receita. Então é um produto que as pessoas começaram a perceber mais a sua relevância. Mas tem crescido também a previdência, né, privada, que também é um produto de vida, né? O conhecido VGBL, as pessoas às vezes nem sabem o que significa a sigla, é Vida Gerador de Benefício Livre. Então, é um produto de seguro de vida. Que também tem benefício fiscal. Que inclusive tem benefício fiscal, é um produto super interessante do ponto de vista de investimento, em virtude do benefício fiscal também. Né? E a gente já tem hoje mais de 1,3 trilhão de reais em reservas só, né, entre VGBL e PGBL, esses produtos de previdência. Então, sim, tem ampliado isso e, né, a gente tem conseguido, né, gerar novas, né, ações em cima disso, como, por exemplo, recentemente a gente conseguiu aprovar uma legislação que permite usar essa reserva previdenciária para dar garantia em tomada de crédito, financiamentos. Pois é, né? Uma questão que até o governo federal estava falando, o ministro Haddad falou recentemente sobre essa questão. Como funcionaria isso? Ou seja, o tomador de crédito, a pessoa que tem um seguro de vida, pode usar aquela parte do seu patrimônio como garantia? Antes não era possível fazer isso? Tinha que ficar separadas? Ele não podia oferecer aquilo como garantia. Então, o que acontecia era que a pessoa, diante de uma dificuldade temporária, ou perda de emprego, ou uma doença, alguma coisa, ele acabava sacando o seu fundo de previdência. Com perdas, inclusive, com fiscais perdas, e também com uma penalidade, né? Exatamente, com perdas e desmontando uma programação de longo prazo que ele estava construindo para a sua velhice. Então, isso era muito prejudicial para os clientes, e com essa legislação ele vai conseguir manter os benefícios fiscais, consegue uma garantia muito sólida que permite que ele tenha acesso a um crédito facilitado e com custo mais baixo, né? E, digamos assim, do ponto de vista do cliente, é um benefício para ele, né? Então, a gente está apostando aí que esse produto vai, né, com isso, atrair ainda mais a atenção das pessoas como um instrumento de programação financeira. Mas também há outros âmbitos que as seguradoras particulares estão atuando, por exemplo, na questão de seguros para os trabalhadores, de aplicativos que hoje não tem carteira assinada, não tem nenhum DPVAT mais, né, para protegê-los, não tem o INSS. Isso seria possível? Mas antes de entrar nesse ponto, aliás, eu queria perguntar, voltando ao ponto dos seguros tradicionais pouco utilizados. O senhor acha que deixando obrigatório, obrigando as pessoas a assegurar o seu veículo, assegurar o seu instrumento de trabalho por lei, como é feito na Europa, por exemplo, os preços naturalmente baixariam porque as seguradoras veriam um aumento do volume e poderiam ganhar no volume e não em seguro individual, assim? Ou o senhor acha que isso não mudaria muito por causa do Brasil? Certamente. Voltando à tese básica, o preço do seguro tem a ver com a avaliação de risco. Quando você tem uma parcela pequena da população fazendo seguro, o risco está concentrado, o preço fica mais alto. Quando você amplia essa base, você vai juntar pessoas que têm um risco mais alto com pessoas que têm um risco mais baixo. Isso vai fazer com que o preço médio caia para todo mundo. Isso é uma prática recorrente em muitos países, como você citou, nos Estados Unidos, na Europa. O seguro de veículo, por exemplo, é um seguro obrigatório.
Quando o senhor estava no governo, você chegou a cogitar algo do tipo? É algo que no governo brasileiro não quer entrar nesse vespeiro, né? Porque isso obviamente geraria uma certa resistência para as pessoas. Eu acredito que assim, há essa preocupação sobre uma possível reação negativa para alguns temas. Mas assim, nós temos no Brasil vários seguros que são obrigatórios, né? Então, por exemplo, o condomínio é obrigatório, tem que ter o seguro contra incêndio e tal. Transporte de carga tem que ter o seguro, transporte aéreo tem que ter seguro. Quer dizer, tem uma série de situações onde o legislador, o governo, entendeu que era mais importante garantir a proteção do conjunto da sociedade, né, do que uma possível resistência, né, dos eleitores. E a gente acha que há espaço para outras coisas, por exemplo, seguro de catástrofe, a gente precisa ter no Brasil. O Brasil é muito suscetível a catástrofe. Enchente, alagamento, deslizamento de terra. A gente acompanha isso todo ano. Todo ano a gente tem essas manchetes e no ano seguinte a gente pensa que foi feita alguma coisa para evitar, não foi. Vai ter tudo de novo. Então nós também estamos desenvolvendo uma proposta a respeito de você ter um seguro de catástrofe que cubra toda a população, né, exatamente para que ele fique com um preço bem reduzido. Mas isso seria a prefeitura que deveria contratar ou as pessoas que moram as pessoas que moram em situação de risco? As pessoas deveria ter um seguro onde todas as residências, né, contratassem esse seguro. Seria um seguro muito barato, ficaria nas nossas estimativas R$3, R$5 por mês. Né, e aí a gente consegue atender aquela pessoa que é afetada, né, num caso de catástrofe natural, alguma coisa do tipo, a gente poder dar um auxílio emergencial para essa pessoa, um valor que ela consiga, né, comprar alimento, um alojamento, consiga recomprar seus móveis ou algumas coisas, né, mais básicas. Então, assim, são coisas desse tipo que eu acho que justificam, mesmo havendo uma eventual resistência, mas é uma tristeza a gente ver que a cada catástrofe dessas que acontece, não tem socorro para as pessoas. As pessoas ficam ali expostas e dias morando em situações precárias, sem alimento, sem água. Claro, mas é uma situação bastante complicada. Difícil é cobrar dessas pessoas que muitas vezes moram justamente em morros ou em favelas, cobrar seguros desse jeito, mas é uma questão a ser debatida. Outra questão a ser debatida é justamente a condição dos trabalhadores de aplicativos que são, uma grande maioria, informais. Havia uma tentativa do governo de impor a CLT para esses trabalhadores, eles mesmos recusaram, mas isso também os coloca à mercê das intempéries naturais, né, um dia de chuva pode cair da moto e quebrar uma perna, ou um acidente no trânsito, ou também risco de assaltos, entre outras coisas. Existe alguma possibilidade de criar seguros particulares interessantes, porque essas pessoas também não se seguram, muito poucos adquirem um seguro. Existe alguma proposta, alguma ideia para evitar que essas pessoas se encontrem em situações complicadas sem nenhum amparo financeiro que um seguro poderia garantir? Nós apresentamos recentemente para o governo uma carteira de seguros que emula exatamente as proteções da CLT. Então, nós mostramos que para todos os benefícios da CLT, existe um seguro privado que cumpre o mesmo papel e que é possível a gente formar uma cesta de seguros para esse trabalhador uberizado e que, havendo uma adesão em bloco, o custo disso fica viável, né, e fica até mais barato do que o custo da CLT. Então, mais barato, fica bem mais barato do que o custo da CLT. Né? Então, assim, eu acho que é uma solução privada, evita que o governo, né, tenha despesa com isso, que tenha que aumentar tributo para isso. E, como você disse, os próprios trabalhadores não querem essa vinculação da CLT, porque é um mercado muito mais dinâmico, muitas vezes ele trabalha com 2, 3 aplicativos diferentes, claro. Isso aumenta a renda dele. Mas o que é importante é que esse trabalhador ele tenha uma cobertura para os riscos que ele corre. Né, como você mencionou, a questão de acidentes, mas não só isso, ele não está formando previdência, ele não está, ele não tem plano de saúde, ele não tem nem a cobertura de dias parados, por exemplo. Existe um seguro que é exatamente para isso.
Ele te paga o valor que foi contratado. Se você fica doente e não pode trabalhar, ele vai te pagando as diárias daqueles dias não trabalhados. Então, a gente tem uma gama de produtos seguros que atenderia plenamente esse público. A gente está começando essa discussão com o governo, com as empresas e com os sindicatos, para a gente tentar formatar aí um pacote e um mecanismo de contratação que viabilize um custo até mais barato do que a CLT e que seja viável também para as empresas e para os trabalhadores. Claro, claro. Vamos continuar conversando sobre esse ponto, mas agora vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos, e voltamos já já com o Diogo Oliveira, que é presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, para entender melhor sobre esse mercado tão importante para o Brasil e para o mundo também. Então não saia daí, voltamos já já. De volta para o nosso BMC Talks. Muito boa noite para você que está se sintonizando agora. Hoje estamos falando com o presidente da Confederação Nacional das Seguradoras e também ex-ministro, ex-presidente do BNDES, Diogo Oliveira. Presidente, a gente estava falando sobre o fato que muitos brasileiros não pensam na Previdência, não contribuem com o INSS, muitos trabalhadores, a maioria dos trabalhadores são trabalhadores informais, então não contribuem e acabam chegando no final da vida dependente de um BPC, de um benefício de prestação continuada. Como um seguro particular poderia mudar essa situação, até porque teria uma redução brutal de renda, o BPC é um salário mínimo de fato, e eventualmente quais seriam as vantagens para um cidadão brasileiro normal que trabalha como informal e que nunca contribuiu para adquirir um produto de uma previdência privada, por exemplo? Então, os produtos mais usuais hoje no mercado são o VGBL e o PGBL, que são produtos que a pessoa vai contribuindo mensalmente, pode fazer aportes extraordinários, pode fazer uma programação e uma contratação disso. O produto de capitalização também se desenvolveu novos mecanismos que também são interessantes para essa finalidade, a pessoa vai pagando mensalmente, aquilo vai acumulando, tem uma rentabilidade. Então, com esses produtos, o trabalhador o informal ou o uberizado, por exemplo, que nós estávamos falando há pouco, pode construir ao longo da sua vida um patrimônio que vai gerar renda para ele na velhice. A gente tem se preocupado muito com essa pauta, a gente tem falado muito disso porque nós estamos vivenciando um momento de crescimento da longevidade. Então, não só ele vai chegar na velhice, mas ele vai passar muito tempo na velhice. Então, a população precisa se programar para isso, e esses produtos têm benefício fiscal, têm uma boa rentabilidade quando comparado com outros produtos financeiros, e, como eu dizia, traz um senso de responsabilidade financeira, de planejamento financeiro, que é importante para uma população madura, para uma população... que está envelhecendo, porque o Brasil está envelhecendo. Está envelhecendo e está envelhecendo muito rápido. O Brasil vai ter a transição mais rápida de todos os países grandes. Sim. Então, o que falta para o brasileiro entender que é necessário se programar? Porque, de fato, a previdência privada ainda é uma pequena fração do mercado previdenciário público particular, É uma pequena fração dos investimentos. O que falta para o brasileiro entender que é necessário começar a acumular uma previdência para a velhice, Eu acho que o principal elemento é a educação financeira, que deveria começar desde a infância, e deveria, a meu ver, ser incluído nos currículos escolares, até como um mecanismo de redistribuição de renda. É claro que uma família de classe A, classe B, aprende a educação financeira em casa, porque os pais tiveram sucesso, acumularam recursos e sabem ensinar para os seus filhos como fazer essa gestão. As famílias de classe C, D e E não tem como dar essa educação em casa, então eu acho que isso precisava ser incorporado nos currículos escolares. Isso precisa ser visto também sobre essa ótica de redistribuição de renda, porque essa criança ela não vai ter em casa ninguém para explicar para ela como administrar os seus recursos, como acumular, como fazer reserva, quais são os produtos financeiros que são disponíveis. Então, isso precisa vir dentro da educação do país. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente precisa ter no Brasil,
nos próximos anos a respeito de educação financeira. E aí eu não falo só de seguros, né? Todos os produtos financeiros, né, que são disponíveis hoje para uma sociedade moderna como a sociedade brasileira, eles não estão sendo bem utilizados exatamente pela população que mais deveria usar esses mecanismos. Né? Eu queria também perguntar sobre esse ponto, por exemplo, o uso do FGTS, o uso do PIS/PASEP, mas antes disso, vamos terminar o nosso papo sobre o mercado de seguros particulares, porque quantas seguradoras hoje temos no Brasil, quantos grupos estrangeiros também de seguros temos aqui no Brasil? É um mercado interessante para os estrangeiros virem para cá, muito complicado. E qual que é o tamanho do negócio das seguradoras em termos de bilhões de reais das seguradoras brasileiras? Nós estamos falando de um mercado de 600 bilhões de reais, contando também a parte de saúde. Né? A parte de saúde é mais ou menos metade, então os seguros, exceto saúde, é um negócio de 300 bilhões de reais. É um mercado muito atraente para os estrangeiros. O Brasil hoje tem atuando aqui todos os grandes grupos seguradores estrangeiros de todos os continentes do mundo. Então, tem americano, o pessoal, os americanos, os europeus, asiáticos, todos os grandes estão aqui no Brasil. Nós temos 130 seguradoras operando no Brasil hoje. É um mercado extremamente competitivo. Nós fizemos recentemente um estudo sobre nível de concentração no mercado de seguros do Brasil. Nós tivemos apenas 2 ou 3 ramos que apresentaram um nível elevado de concentração, mas que tem a ver com a origem, com a especificidade do próprio ramo. Então, por exemplo, o ramo imobiliário tem uma concentração alta. Mas por quê? Porque o crédito imobiliário também é concentrado. Então, o seguro vai junto com o crédito imobiliário e ele acabou ficando também com um nível elevado de concentração. Mas quando você vai para veículo, residencial, empresarial, seguro garantia, a competição é feroz. E as empresas estão inovando muito, investindo muito em tecnologia. Então isso leva ao mercado brasileiro ser hoje, eu acho, um dos mercados mais dinâmicos do mundo. O Brasil tem as melhores tecnologias em seguros disponíveis no mundo, as nossas empresas estão conectadas internacionalmente. Claro que há grandes líderes de mercado, nacionais, estrangeiros. Claro. O mercado é bem diversificado e bem dinâmico. Mas e o seguro de saúde, só terminando assim esse ponto, que representa metade do mercado como um todo. Hoje a gente está vendo um envelhecimento da população, ou seja, para eles é o passivo, a população mais velha, e os jovens estão diminuindo, cada vez mais são pejotizados, ou seja, acabam não adquirindo um seguro de saúde. Então, temos uma redução da margem desses desses seguros, e ao mesmo tempo temos uma pressão de custos, né? Porque o custo do sistema sanitário, mesmo particular, está aumentando, até pela complexidade, a tecnologia, custo dos medicamentos. Exato. Teremos um problema logo mais com o seguro de saúde ou eles ainda estão sólidos o suficiente para garantir a cobertura? Carlos, o setor de saúde suplementar está passando por um momento muito crítico. Né? De maneira bem resumida, o resultado operacional de 2022 foi um déficit de mais de 10 bilhões de reais. Esse número já resume um pouco isso que você acabou de relatar. A tecnologia de saúde é a única tecnologia que cada nova geração é mais cara do que a anterior. Em todas as outras indústrias, a nova tecnologia sempre vai reduzindo, né, o custo, aumentando a produtividade. Mas em saúde é diferente, porque os medicamentos são cada vez mais complexos, mais específicos, né, elaborados com tecnologias também mais sofisticadas, com muita pesquisa. Então, isso tem, né, como consequência um custo cada vez maior. A população vive cada vez mais e é claro que na velhice você usa muito mais o sistema de saúde do que na juventude. Além disso, o Brasil tem um problema sério de fraudes no sistema de saúde, porque as pessoas usam indevidamente o plano de saúde. Tem gente que até empresta a carteirinha para outra pessoa usar, tem gente que usa para fazer tratamento estético, né? Tem gente que deixa a carteirinha lá na clínica e a clínica vai descarregando lá exames, consultas, todas as coisas naquela carteirinha. Então, sim, a gente está fazendo um esforço muito grande também de combate a fraudes relativo ao seguro-saúde. Mas é preciso ter bastante parcimônia, né, daqui para frente para a gente adotar algumas medidas que mantenham o equilíbrio, porque hoje nós temos 50 milhões de pessoas dentro da saúde suplementar
e 25 milhões de pessoas com tratamento odontológico. Então, se esse sistema se desequilibra e essas pessoas têm que bater na porta do SUS numa velocidade muito rápida, o próprio SUS não vai aguentar. Claro. E, por outro lado, existe a oportunidade da gente trazer mais gente para esse universo da saúde suplementar, reduzindo a pressão sobre o custo. Cada pessoa que sai do SUS e entra para a saúde suplementar, menos pressão, é um custo a menos para o próprio Estado, para o SUS e para o Estado. Então, acho que a gente tem aí uma agenda desafiadora pela frente para a gente reequilibrar o sistema e criar novos produtos, novas regras que permitam a ampliação da base para que a gente tenha um sistema saudável de saúde suplementar. E agora, falando um pouco da questão da educação financeira, voltando ao ponto do uso dos recursos, especialmente das camadas mais baixas da população. Quando o senhor estava no governo, no presidente Temer, foi o responsável pela liberação dos saques do FGTS. O FGTS que sempre foi um dinheiro que o trabalhador não podia utilizar, ou a menos que seja demitido, ou se ele se aposentava, podia sacar esse dinheiro. E agora, a partir do governo Temer, pode sacar o saque aniversário, o famoso saque aniversário. É uma questão que o governo atual está querendo rever, ou pelo menos a proposta de modificar o saque aniversário, que foi duramente criticado na época e nos últimos anos. O que o senhor acha desta eventual mudança? Seria algo negativo para a própria população brasileira, que muitas vezes usa esse dinheiro até para financiar gastos correntes? E por que o FGTS, por exemplo, nunca conseguiu acompanhar sequer a inflação? Sempre rendeu menos do que a inflação. Bom, naquela época nós fizemos duas medidas. A primeira foi a liberação do saque do FGTS e a segunda foi a distribuição do lucro do FGTS para os cotistas do FGTS, exatamente por conta dessa preocupação da rentabilidade. Então, eu acho que assim, a grande questão sobre o FGTS é sobre a rentabilidade do FGTS. Eu acho que isso precisa ser revisado, exatamente porque, digamos, a gente está remunerando a reserva da parcela de menor renda da população com a menor remuneração. Na verdade, nem remuneração porque estão perdendo dinheiro, porque é menos do que a inflação. É menos que a inflação. A faixa mais baixa da população está dando dinheiro de graça para o governo. Não é exatamente para o governo, porque os usos do FGTS não são para os gastos do governo, mas sim para os usuários dos recursos do FGTS. Então, eu acho que a discussão mais relevante é como é que a gente pode, a exemplo do que nós fizemos à época, que foi distribuir o lucro, porque mais ou menos o lucro ele dá mais ou menos 2% ao ano de rentabilidade. Então, com isso, o FGTS chegou mais perto da inflação, mas ainda assim é uma rentabilidade muito baixa que é atribuída exatamente à população mais fragilizada. Então, eu acho que há um conceito aqui que precisa ser enfrentado novamente. É complexo, é muito complexo, porque você tem ativos e passivos no FGTS, então o FGTS também financia saneamento, financia construção civil, quer dizer, tem um equilíbrio aqui que precisa ser muito cuidadosamente tratado, mas eu acho que realmente essa questão da rentabilidade precisa ser enfrentada de alguma maneira que a gente consiga fazer com que essa população exatamente, que é a mais fragilizada, tenha uma rentabilidade pelo menos acima da inflação, alguma coisa que justifique, o investimento, exatamente. Outro ponto também, outra questão, quando o senhor era ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, durante o governo Temer foi criada a Emenda Constitucional 95, que criou o teto de gastos, o novo regime fiscal. Teto de gastos que acabou de ser, de fato, superado pelo arcabouço fiscal, aprovado pela Câmara, agora no Senado, com algumas mudanças. A Câmara deveria reaprovar, reavaliar o texto. Qual é a sua opinião sobre a mudança da regra dos gastos públicos? O teto de gasto limitava os gastos, enquanto o arcabouço fiscal impõe um mínimo de gasto público de 0,6% a 2,5% ao ano. Qual é a sua opinião sobre essa mudança das regras sobre o orçamento federal? Carlos, eu acho que o estabelecimento do marco fiscal, do arcabouço fiscal, o nome que se dê, é positivo, porque ele cria uma sinalização que era exatamente a que nós desejávamos criar naquela época, que é a sinalização de que a curva de endividamento do país é convergente para um certo ponto. Não importa muito qual seja esse ponto. Do ponto de vista econômico, ninguém sabe dizer qual é esse ponto, melhor ponto. Mas assim, o que importa é a curva. Eu acho que o arcabouço fiscal, ele
ele gerou essa percepção. O mercado se acomodou bem com essas regras, embora de fato sejam um pouco complexas, tem mínimo, tem máximo, tem redistribuição, se superávit, se a receita aumenta e tal, mas assim, dadas, né, essas regras que foram colocadas, ele tem que ser analisado pelo seu efeito do ponto de vista de comportamento dos agentes econômicos. E o que eu vejo no mercado é que os agentes receberam bem essa mudança que foi feita. E é fato que o teto de gasto acabou sendo desacreditado ao longo, né, desses últimos anos, com várias medidas que criaram despesas extra-teto, os precatórios saíram do teto do gasto, depois os auxílios emergenciais, depois... né, e a pandemia no meio também, que a pandemia criou uma série de problemas. Mesmo então, que assim, o teto tinha um gatilho em caso de o caso da pandemia não justificaria a exclusão do teto, porque já estava excluído. Sim. No próprio texto, já era previsto os casos de emergência, calamidade, etc., já eram previstos que seriam extra-teto. Mas uma série de outras medidas que foram adotadas aí como extra-teto já tinham tornado, né, o teto do gasto sem credibilidade, e é importante que a regra fiscal do país gere essa confiança de que a dívida pública não tem uma trajetória explosiva. Eu acho que o arcabouço fiscal conseguiu fazer isso, né, e acho que isso é positivo para a gestão da política econômica. Só para terminar esse ponto, o teto de gasto é uma regra muito simples, até clara de entender, até pelas camadas menos abastadas da população. E o mercado também entendeu muito rapidamente, tanto que os juros caíram muito rapidamente, graças especialmente a essa perspectiva de estabilidade das contas públicas. O arcabouço é muito mais complexo, ninguém ainda hoje sabe explicar direito como aplicar isso e se vai ser respeitado, mas ambos os casos, a própria população brasileira decidiu não respeitar a regra do teto e provavelmente não vai respeitar também o arcabouço, porque quem aprovou aquilo que o senhor está falando, né, das exceções, foi o Congresso. Então o senhor acha que temos um problema cultural no Brasil de não aceitar regras de gasto em geral? Temos um problema da política também, da classe política, não aceitar nenhum tipo de limitação no gasto público, então qualquer regra vai ser violada, qualquer regra seja? A verdade é que a experiência das regras fiscais no mundo inteiro, Carlos, ela não é exatamente positiva. Você vê que os Estados Unidos, por exemplo, tem uma regra fiscal bem simples, que é o limite da dívida, né? E a cada vez que bate no limite, tem uma briga no Congresso lá, mas no final eles aumentam o teto. A Europa tem uma regra bastante, digamos assim, flexível, né? Então, tem uma meta lá de déficit de 3% do PIB, mas quando você estoura isso, você faz um programa de longo prazo, de convergência, e no meio do caminho você pode revisar o programa. Então, assim, não há uma coisa muito rígida. Então, assim, a experiência geral de regras fiscais no mundo, né, desse ponto de vista de agregado macroeconômico, não é exatamente de grande sucesso, exatamente porque qualquer que seja o governo, né, em cargo, sofre pressões, às vezes justificáveis, né? Às vezes justificáveis. E aí acaba tendo que acomodar isso dentro do orçamento e, né, para isso tem que desrespeitar ou tem que excetuar as regras fiscais, criar exceções. Então, eu sinceramente hoje não imputo grande relevância para as regras fiscais, para além, né, dessa coisa que eu mencionei das expectativas a respeito da curva da dívida. Acho a sinalização, né, assim, para o mercado. Último ponto também que eu queria lhe perguntar sobre o cadastro positivo, que também foi uma responsabilidade do governo Temer, essa mudança. Após 6 anos, né, mais ou menos, da criação, 5, 6 anos da criação do cadastro positivo, qual o diagnóstico que o senhor faz? Foi de fato algo positivo para a economia brasileira, para as pessoas entenderam a importância, os bancos também acataram, ou ainda estamos engatinhando uma certa desconfiança em fornecer dados para empresas particulares? Eu acho que, digamos, ainda não tem a adesão que a gente vê em outros países, né? Se você for, por exemplo, tomar crédito nos Estados Unidos, a única coisa que vão olhar é o teu cadastro positivo, né? Aqui no Brasil não há ainda essa adesão tão grande, até porque o sistema bancário brasileiro tem tecnologias de concessão de crédito também muito sofisticadas e consegue avaliar o risco do cliente também com outras informações. Então,
Eu acho que ainda não teve a adesão que se esperava disso, mas sem sombra de dúvida é um elemento muito positivo hoje, né, dentro do mercado de crédito do país. Últimos 2 pontos agora mais macro. A questão, você foi presidente do BNDES, numa gestão que foi uma mudança, diria até radical, em relação às gestões passadas. O BNDES, se não me falha a memória, chegou a ter uma carteira de mais de R$500 bilhão emprestados, muitos dos quais também no exterior, e na gestão do governo Temer e depois na gestão do presidente Bolsonaro, essa carteira começou progressivamente a diminuir, chegando a 400, 300 e pouco bilhões de reais. O que o senhor acha agora dessa nova gestão? Acabou de entrar o presidente Mercadante, são 7 meses de mandato, mas há perspectivas de voltar a ter um BNDES muito intervencionista na economia, financiamento de campeões nacionais ou também financiamento de obras no exterior. Qual a sua opinião sobre essa volta ao passado do BNDES? Eu não concordo muito com essa visão de que o BNDES vai voltar a essas políticas de campeão nacional, essas coisas assim. Eu acho que o BNDES está voltando a ter um pouco mais de relevância, que é importante para o país. O BNDES cumpre um papel muito importante na economia brasileira, que é o financiamento de longo prazo. E o BNDES, ao longo, né, dessa trajetória da nossa gestão, já desde dos meus antecessores mais próximos, começou a trabalhar muito em parceria com o mercado, através de participações em fundos de investimento, instrumentos de cofinanciamento. Então, eu acho que o BNDES hoje está muito mais moderno para fazer esse papel e acho que o Brasil precisa desse papel. Até um pouco tempo atrás, o maior fundo de investimento em infraestrutura do Brasil tinha 5 bilhões de ativo. Uma linha de transmissão do BNDES é 5 bilhões. Sim. Nós financiamos o Rio Xingu, são 5 bilhões. Então, assim, é claro, o mercado de capitais está crescendo, a gente tem incentivado, né, muito o crescimento do mercado de capitais, precisa continuar incentivando, mas a gente também tem que entender que o Brasil ainda tem uma falha de mercado a respeito de financiamento de longo prazo e o BNDES cumpre esse papel. Acho que as discussões que estão tendo, por exemplo, sobre financiamento à exportação no Brasil, precisa voltar. Nenhum país vai financiar as exportações das empresas brasileiras. Então, você acha que estava certo essa política de financiamento de obras no exterior feitas por empresas brasileiras? Por empresas brasileiras. E é preciso compreender o que significa isso. O BNDES ele não financia R$1 de gasto no exterior. O BNDES só financia a geração de receitas no Brasil. Então, o BNDES é vedado legalmente, não é por decisão dos gestores, é porque é vedado legalmente enviar qualquer real para o exterior. Então é preciso entender que quando o BNDES financia a exportação de uma empresa brasileira, ele está financiando o trabalho no Brasil, a geração de renda no Brasil, a atividade econômica no Brasil. E é preciso compreender que nenhum outro país vai fazer isso. E que todos os outros países fazem isso. Interessante essa questão que o senhor está falando, porque acho que na Argentina eles não entenderam muito bem isso, porque logo que o presidente Lula entrou, a então secretária da Finanças da Argentina disse que o BNDES ia financiar o gasoduto de Vaca Muerta. Então, será que não há uma falta de comunicação também do banco, do governo? Eu acho que sim, acho que sim, acho que o governo precisa explicar melhor como é que é o programa de exportações do BNDES. Eu sei que o BNDES sempre faz esse esforço, mas tem sido insuficiente, mas é preciso que a população brasileira entenda que nenhum outro país vai financiar as nossas exportações e que todos os países financiam suas próprias exportações. Claro. Os Estados Unidos têm o Exim Bank, a França tem o seu sistema, a Alemanha tem o KfW, o Japão tem o JBIC. Todos os países têm o seu financiador das suas exportações, porque isso é competição no mercado lá fora. Claro, claro. Mas o problema é que, só para terminar esse ponto, para complementar a questão, é a inadimplência dos países onde as obras são feitas, porque de fato o país assume uma dívida com o governo brasileiro e o governo brasileiro se torna, melhor, com a empresa, né? E a empresa, a garantia da dívida é o governo brasileiro através de um fundo de garantia de exportação. O programa de financiamento da exportação do Brasil começou, se não me engano, em 1997 ou 99 e, bom, praticamente foi suspenso em 2014. Nesse período, nós tivemos 3 países inadimplentes. De quantos totais que foram financiados? Mais de 40 países foram financiados, tivemos 3 inadimplências. Que são Angola, Venezuela e Cuba. Perfeito. Né, que representam talvez 3, 5% do valor que foi exportado.
Então, assim, eu acho que precisa ter uma avaliação mais apurada Claro. dos números do programa, do que gerou de receita, do que gerou de exportação, De né, e o que trabalho no gerou de Brasil. inadimplência. O problema é que quando tem uma inadimplência, isso, né, tem uma exploração midiática e política, mas quando eu olho o conjunto do programa de financiamento das exportações do Brasil, eu não tenho a menor dúvida que foi um grande sucesso e que foi muito benéfico para o país. Pois é, né? Também porque são países, do ponto de vista ideológico, também bastante peculiares, né? Ou ditaduras, ou ideologicamente, vamos dizer assim, próximos de governos passados aqui no Brasil. Presidente, última pergunta, temos 5 minutinhos. O senhor também foi um dos responsáveis da criação do Programa de Aceleração do Crescimento. O PAC está voltando agora com o atual governo. O PAC é um programa de investimento público em áreas de infraestrutura, áreas estratégicas, mas no passado, o PAC 1 e o PAC 2 registraram grandes atrasos e grandes problemas de implementação do programa. O que o senhor acha? Por que isso aconteceu? Por que tivemos muitas obras que não chegaram até o fim? E isso pode mudar ou teremos uma volta de uma história que já conhecemos? Carlos, eu acabei de chegar de uma visita a uma empresa de seguros, uma seguradora, que está reformando meio andar. E o presidente da empresa me falou, olha, era para ter entregue 1º de julho, não entregou e talvez não entregue até o final de agosto. Então, obra não é exatamente uma coisa previsível, né? Então, Claro. assim, é natural que um programa como o PAC, que nem me lembro exatamente, mas tinha 2.000 obras em andamento, algo assim, você vai ter atraso, você vai ter problemas, você vai ter empresa que vai quebrar no meio do caminho, você vai ter projeto que vai ter que ser alterado. Então, isso precisa também começar a ser entendido pela imprensa e pela população, né? Até que ponto isso é normal e que ponto isso significa que nada está dando certo. O fato é, o país precisa voltar a investir em infraestrutura. A nossa infraestrutura para a maior parte das atividades econômicas do país é precária. A infraestrutura urbana das cidades brasileiras é precária. Existem grandes investimentos que podem ser feitos pelo setor privado através de concessões, através de PPPs e privatizações, mas existem grandes investimentos que não serão feitos pelo setor privado e que precisam ser feitos pelo Estado. Então, assim, eu acho que, de novo, a gente precisa olhar para isso com mais objetividade e entender, olha, isso aqui realmente é o Estado que tem que fazer. Não dá para você fazer, por exemplo, a privatização da rua aqui. Claro, né? claro. São infraestruturas... Tem que ser público, né? Então, claro. Eu acho que é importante retomar os investimentos. É claro que isso não pode ser feito às expensas do desequilíbrio das contas públicas, né? Tem que ser feito com responsabilidade fiscal, dentro dos limites e tudo mais. Mas é importante ter a volta, né, a retomada de grandes investimentos em infraestrutura, assim como é importante a continuidade dos programas de parcerias com o setor privado, os programas de concessões e também, quer dizer, não pode abandonar essa agenda de atrair o setor privado para contribuir dentro desse processo de ampliação da infraestrutura do país. E, em particular, o setor de seguros tem uma contribuição muito grande a dar, né, em termos de investimento em infraestrutura, porque você tem toda uma série de seguros que são necessários, risco de engenharia, término de obra, quer dizer, tem todo um conjunto de seguros, seguro de performance, seguro de garantia de bid, de licitação, quer dizer, tem todo um sistema de seguros que é necessário para viabilizar o crescimento da infraestrutura. Então, a gente vê com bons olhos a retomada desses investimentos, acho que é positivo para a economia brasileira, desde que seja feito com critério. Claro. Presidente, muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas teria muitas outras perguntas. Mas antes de encerrar, em 30 segundos, pergunta que eu faço sempre para meus convidados. O senhor está otimista com o Brasil e por quê? Bom, eu sou sempre otimista com a economia brasileira, Carlos. Eu vejo a economia brasileira como uma das economias mais dinâmicas do mundo, porque nós temos um mercado consumidor interno próprio e temos um mercado externo também forte. Então, o Brasil combina isso. E, do outro lado, o Brasil não tem os riscos geopolíticos, étnicos, bélicos que a maioria dos países tem. Então, se o Brasil é uma ilha econômica de grande atratividade para os investidores, né? Falando aqui especificamente do nosso setor, há um interesse enorme, né, de investidores estrangeiros investirem no setor de seguros do Brasil. Né? O setor está crescendo bem.
Então, assim, a gente está realmente bastante otimista a respeito do crescimento da economia brasileira neste ano e nos próximos. Perfeito. Então, com essa mensagem de otimismo, agradeço Diogo Oliveira, presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, por sua presença hoje aqui no BMC Talks. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, Carlos. Muito obrigado. Muito obrigado a você também que está seguindo a gente aqui na BMC. Continue com a nossa programação e a gente se vê a semana que vem com mais um BMC Talks. Então você não pode perder. Te espero na próxima quinta-feira. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.